Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez eu por aqui. E vou fazer a correção, o comentário da prova de conhecimento específico de português. E eu estou olhando a prova tipo B. Na descrição do vídeo tem o link do material, tá certo? Então, vamos que vamos com força total. Olha mesmo, como a prova é muito grande, eu vou fazer de tudo para não ler os textos, para que eu possa otimizar o tempo e o vídeo não ficar tão gigantesco, né? Então, vamos lá. Temos aqui a questão 61. O ruído comunicativo entre os interlocutores se deu em decorrência de. Veja bem, a resposta está aqui. Então, veja bem, nesse texto diz que Rui Barbosa, ele saiu às ruas e ele se assustou com a quantidade de erros existentes nas placas das casas comerciais. E que, diante disso, resolveu instituir um prêmio, né? Para o comerciante que tivesse o nome do seu estabelecimento grafado corretamente. Dia depois, saiu à procura do vencedor. Satisfeito, encontrou a placa vencedora, Alfaiataria Águia de Ouro. E, ao dar o prêmio, o comerciante disse: Senhor Rui, não é águia de ouro, é agulha de ouro. Então, aqui, veja, a tonicidade está aqui, e ele transferiu para cá. Houve um desvio linguístico, houve uma silabada, que é chamada de quê? De uma cacoépia, letra D. Veja bem, aí ele diz, a variação linguística e natural decorre do fato de que as línguas são sistemas dinâmicos e sensíveis a vários fatores, não é? E aqui a banca quer saber qual é o exemplo configura-se como exemplo de variação. Aí, geracional, de geração, pela diferença nas escolhas lexicais, em decorrência da divergência etária. Não é isso. Diafásica, em decorrência do grau de informalidade nas placas de comércio. Também não é isso. A diafásica quando se vai utilizar a linguagem, temos uma intencionalidade comunicativa. Ou seja, e existe toda uma cadeia enunciativa. Para quem eu estou fazendo texto, qual é o meu objetivo comunicativo, ele vai ser veiculado onde. Então, isso vai fazer com que eu escolha uma linguagem formal, informal. Não é isso. Diacrônica é a histórica, não é? Não é isso. Arcaísmo. Diatópica tem a ver com o quê? Com regionalismo. Também não é. Diastrática é o aspecto social, né? Porque há o uso de uma variação que subjaz o contexto social de um dos falantes. Letra E. E aqui quer saber a função sintática do que, da palavrinha que. Ó, contam isto. Veja que eu posso substituir por isto. Este que é conjunção integrante. Pelo alfaiate premiado, o qual. Então, isso aqui é um pronome relativo. Então, letra C, de certeza de conteúdo concursos. Vamos para a 4. A 4 quer saber a função sintática destas palavrinhas aqui. Vamos lá. Toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática, a primeira atitude é
destacar o verbo. Quem encontrou, não é? Veja que o sujeito está oculto aqui, não é? A placa, quem encontra, encontra algo. Encontrou o quê? A placa vencedora, objeto direto. Ele encontrou e estava o quê? Satisfeito. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Veja que há uma vírgula aqui. Ele está deslocado, tá? Jamais poderia ser um adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal não pode ser separado do nome ou pontuação nenhuma. Então, satisfeito é um predicativo do sujeito. Premiado está apontando para alfaiate, não é? Que é um substantivo concreto. Premiado está aí caracterizando, qualificando, é um adjunto adnominal, letra A. Agora, veja bem, gente, esta questão, e aí eu faço uma crítica à banca, que não precisa de algo assim, não é? É uma questão difícil, bronze, quer saber a correlação etimológica do termo demarcado. Eu, por exemplo, eu só sabia algumas aqui, né? Porque eu sou muito transparente. E lembrar que eu não sei todas as palavras, não é? Plúmbia, chumbo, isso aqui, fogo. Eu vou mostrar as que eu sabia. E aqui, prata. Esta daqui, por exemplo, eu fui olhar, eu fui ao dicionário, eu não vou mentir, que é o quê? Marfim. E esta daqui, não é? Eu estava conversando até com meu marido a respeito disso, porque ele ama, ele é craque nessa coisa da etimologia, não é? É tanto que ele fala 4 línguas, não é? Então, ele explicando o porquê, não é que isso é uma palavra que vem do grego, aliás, todas aqui, tá? E tem a ver, aí ele foi contar tudo em história, que eu não vou falar aqui, tá? Então, é essa daqui, bronze, letra B. Veja bem, texto para as questões 66 a 70. Gente, esta questão precisa de recurso, tá? Eu vou analisar, vou explicar o porquê. Veja bem, ela quer uma alternativa que tem a mesma função sintática desse li aqui. Lembrar, o li, vamos colocar aqui. O li, ele pode exercer função sintática de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunto adnominal e de sujeito acusativo. Em geral, ele vai exercer mais a função sintática de quê? De objeto indireto. E ele vai se referir a um verbo transitivo indireto. Quando for objeto indireto, você pode trocar por a ele, a ela, a eles, a elas. Quando for complemento nominal, do mesmo jeito, a ele, a ela. Só que você tem que lembrar o seguinte, que o complemento nominal completa o sentido de um nome, tá? O adjunto adnominal se refere a um nome também. E quando lhe for um adjunto adnominal, você pode substituí-lo por dele, dela, tá? O sujeito acusativo eu vou explicar na frase. Lembrar também que o complemento nominal e o adjunto adnominal, eles sempre
pedem preposições, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro isso aqui. Lembrar, quando a gente vai fazer uma análise sintática, a primeira atitude é destacar o verbo. O que fazia Nojo ao literar? Ao literado? A forma coloquial. Isso aqui é o quê? Sujeito. Este verbo, a forma coloquial, fazia-lhe nojo. Este verbo aqui, neste contexto, é um verbo transitivo direto e indireto. Fazia o quê? Nojo. Objeto direto. A quem? A ele. Não é? Esse lhe é objeto indireto. Ao literato, veja, jamais poderia ser sujeito, porque tem uma preposição aqui. Isso aqui é um objeto indireto pleonástico, porque veio repetir. Não é? Beleza. Agora vamos ver as alternativas. Cortei. Quem corta, corta algo. Verbo transitivo direto. O lhe jamais será um objeto direto. Jamais. Tá? Este lhe, na verdade, ele está se referindo a asas. Tá? Cortei as asas dele, as asas dela. Esse lhe indica posse. É um adjunto a de nominal. O núcleo do objeto direto, asas. É como se também se dissesse, cortei suas asas. Não é? Então, este lhe está dentro do objeto direto e ele está se referindo ao núcleo do objeto direto, indicando posse, é um dativo de posse. Tá? Letra B. Vi o paciente, entreguei. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregou o quê? A receita, objeto direto. A quem? A ele, a ela. Então, isso aqui é objeto indireto. Na verdade, o gabarito deve ser letra B. A banca colocou letra C, mas não é. Por quê? O cigarro sempre lhe foi prejudicial. Prejudicial é o nome. Prejudicial a ele, a ela. Esse lhe é um complemento nominal. Então, não pode ser a letra C. Uma ideia lhe veio à cabeça dele, adjunto adnominal. Agora, esse lhe aqui é um sujeito acusativo. E vamos ver por quê. Eu coloquei aqui para a gente analisar. Olha mesmo. Fiz-lhe pagar a dívida. Veja, eu tenho um verbo aqui e eu tenho outro verbo aqui. Isso é um período composto. Isso aqui é uma oração reduzida de infinitivo. Quem fez? Eu. Sujeito oculto. Este verbo aqui, neste contexto, é um verbo transitivo direto. Esse lhe não é objeto direto, porque o lhe jamais vai ser objeto direto. Olha mesmo, este lhe, qual é o objeto do verbo fazer? É toda esta oração. Fiz isto. Toda esta oração é objeto direto.
Para que você entenda melhor este verbo, os verbos fazer, mandar, deixar, são verbos, não é, causativos. E quando estes verbos, fazer, mandar, deixar, e vier outro verbo no infinitivo, nós vamos ter um sujeito causativo. Então, eu vou desenvolver a oração aqui para que vocês entendam melhor, tá? Fiz que ele pagasse a dívida. Fiz isto. Toda esta oração é objeto direto. Inclusive, esse que é o quê? Conjunção integrante. Agora, vamos fazer a análise sintática disso aqui. Quem pagou a dívida? Ele. Ele é o quê? Sujeito. Quem paga, paga algo. A dívida, objeto direto. Então, o sujeito do verbo pagar, ele. E quem está representando esse sujeito? Li. Li é um sujeito acusativo. Tá? Ele é sujeito do verbo pagar. Tá? Professora, por que é chamado verbos causativos? Porque observe que este sujeito aqui, não é? Ele está fazendo com que outra pessoa pratique a ação. Pratique uma ação. Tá? Então, vamos lá. Então, voltando. A banca deu como gabarito letra C, mas deveria ser o quê? Letra B. Tá? Tem que fazer o recurso. Inclusive, eu já fiz o recurso para as pessoas que me pediram, meus alunos, minhas alunas, né? A gente faz recurso quando há um pedido para fazê-lo, não é verdade? Então, veja bem, letra B. 67. Aí, aqui, ele vai falar sobre o que é figura de linguagem, e, assim sendo, marca o item cujo trecho exemplifica a intencionalidade do poeta ao usar figurativamente a linguagem por meio de uma antonomásia. Gente, inclusive nas últimas aulas, aulão que tem aqui no YouTube, não é? Eu falei sobre isso. Olha, existe a perífrase e existe a antonomásia, que é um tipo de metonímio, tá? Perífrase. Vou dar um exemplo. Eu conheci a cidade Luz. A cidade Luz, essa expressão refere-se a quê? A Paris. Perífrase, quando se refere a um lugar. Antonomásia, quando se coloca uma característica que tem a ver com pessoa. O rei do futebol, Pelé, é isso. O rei do baú, Silvio Santos. Então, o rei do baú, esta característica aqui, não é? Essa expressão, você faz a relação, né? Com relação à pessoa. Então, veja bem. Que ofereça ao filólogo Aurélio Buarque. Isso aqui é um aposto especificativo. Tá? Então, a única, o literário, cujo, se não me engano, é hoje senador pelo Estado. Inclusive, aqui no texto, que o texto é bem interessante,
não é? Ele fala da draga, que na draga moravam loucos, bêbados. Dos viventes da draga, era o meu amigo, Mário Pega Sapo. E, de repente, Mário morreu. Quando Mário morreu, um literato oficial, caprichado, chamou de Mário Captura Sapo. Então, pega, ele colocou captura. E ele diz: ai, que dor ao literato, cujo fazia nojo a forma coloquial, queria captura em vez de pega, para não macular, para não manchar a língua nacional lá dele. Não é? Dele, uma língua da classe social alta, não é? E ele diz: o literato, cujo, se não engano, é hoje senador pelo Estado. Se não é, merecia. Olha que beleza ele diz aqui. Se não é, merecia. Porque ele é da classe dominante, é da classe que não enxerga, não é? Outra classe social menor, que é estigmatizada. E a língua já dizia Bourdieu e Passeron, é um instrumento de dominação cultural. Eu até falei sobre isso nas aulas, não é? Então, veja que aqui, e ele diz: a vida tem suas descompensações. Da velha draga, abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram as expressões: estar na draga, viver na draga, estar sem dinheiro, viver na miséria. Que eu ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, para que as registre o que essas expressões em seus léxicos, pois o povo já a registrou. Então, aqui, quando ele coloca hoje senador pelo Estado, então, esta expressão que está se referindo a uma pessoa, não é? Dá para a gente imaginar, não é? Quem é essa pessoa, tá? Então, letra E. Vamos lá. Cada variante possui sua própria gramática. Nesse contexto, em A Draga, o poeta Manuel de Barros evidencia a diversidade linguística. Logo, a partir dessa contextualização, assinala o que se anuncia corretamente sobre os tipos de gramática. Então, ele diz: a gramática descritiva registra para uma determinada variedade da língua, de forma sincrônica, os tipos de construções possíveis, as unidades e as categorias linguísticas existentes, a função desses elementos e sua condição de uso, que ela vai analisar os fenômenos, não é? Os fenômenos linguísticos, o uso. Então, veja bem, está em dúvida, vamos passar para as demais. Gramática histórica é a que discorre sobre duas línguas simultaneamente, mostrando como os padrões de uma podem ser esperados na outra, definindo a natureza das dificuldades. Esta definição aqui é para a gramática transferencial, tá? Então, está errado. E aqui ela diz: estuda uma sequência de fases de uma língua, tendo por objeto o estudo das transformações de uma língua no tempo e no espaço. É, portanto, diacrônica, histórica. Isto aqui é a definição para histórica, tá? Gramática internalizada. Lembra, eu falei sobre isso. A gramática internalizada, todos nós temos uma gramática internalizada, uma gramática implícita,
não é? Que ela é adquirida por meio das relações sociais, na família, na conversa com os amigos, esta gramática implícita, que no aulão nós trabalhamos até a questão das línguas naturais, o gerativismo, que falava dessa língua natural, tá? E aquele aulão que tinha a prova do IF também, e questões feitas por mim também. Então, e aqui, quando fala dessa gramática reflexiva, diz conjunto de regras dominado pelo falante, o que lhe permite o uso normal da língua. Então, veja que está falando mais sobre a gramática normativa, a prescritiva, e não a reflexiva. Então, letra A. Vamos lá. Por meio da intencionalidade discursiva do poema A Draga, a poética de Manuel de Barros pode ser caracterizada como: é importante perceber que aqui, ó, ele já disse que evidencia a diversidade linguística, não é? Ele fala do preconceito linguístico aí, do cara que mudou. Mário captura sapo, não é? Então, veja bem, aqui diz, vanguardista, em que o desenvolvimento de técnicas e conceitos novos transcende, não, que beira o concretismo imagético. O concretismo imagético, lembra que eu mandei, por exemplo, um texto para vocês, Epitáfio para um banqueiro, aquilo é um texto concreto? Não é isso. Aí vamos lá. Experimental, em que há presença de nuances existencialistas, marcadas por alegorias. O que são alegorias? Metáforas, não é? Regionalismos, certo? E por uma subversão do uso convencional das palavras. Tá? Agora, veja bem, clássica, em que o principal objetivo é a catarse, né, do interlocutor por meio dos dramas existenciais do eu lírico. Não, não é clássica. Neoclássica também não. Pré-modernista, em que a liberdade formal, a crítica social e a ironia e o foco em um eu poemático marginalizado, não é? Marcam a sua escrita. O eu poemático aqui, ele não é marginalizado. Agora, ele fala sobre, não é, a questão da variedade linguística, que é a variedade linguística é marginalizada, mas é a letra B, tá? Não é pré-modernista. Inclusive, Manuel de Barros é modernista, tá? Então, vamos lá. A questão 70 está muito fácil, gente, porque da velha draga, abrigo de vagabundos e de bêbados. Então, aqui está dando uma informação a mais sobre a draga, não é? É o quê? É um aposto, inclusive explicativo, e que ofereça ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Buarque de Holanda está especificando quem é o filólogo. Veja, nós temos aqui um substantivo próprio que explica um simples. Por exemplo, você diz assim, a rua Maciel Pinheiro é comercial. Em Campina Grande, há várias ruas. Não é? E Maciel Pinheiro está especificando qual é a rua. A rua 25 de março
lá em São Paulo, 25 de março, é uma rua de São Paulo. 25 de março está especificando qual é a rua. Isso é um aposto especificativo. E aqui a banca fala de termos integrantes, acessórios, essenciais. Nós sabemos que os termos essenciais são sujeito e predicado. Que nós, como professores de português, sabemos também que o único que é essencial é o predicado. Por quê? Porque existe oração sem sujeito, não é? Então, ele não é tão essencial assim. E os termos integrantes. Quais são os termos integrantes? Objeto direto, os complementos verbais, objeto direto, complemento nominal, o agente da passiva, o predicativo e os termos acessórios. Lembrar que termos acessórios, por exemplo, eu estou com esse acessório aqui, estou com anel, estou com pulseira, não é? Então, e anéis, isso aqui são acessórios, eu posso tirá-los, só não posso tirar a minha roupa, né? Não é uma sala de aula, não é um ambiente de nudismo, não é? Então, os termos acessórios, eles podem ser extraídos, tá? Quais são os termos acessórios? A, a, a. Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E o vocativo, ele não é um termo, mas ele não pertence, é uma função sintática, vocativo, mas ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Ele é independente, beleza? Então, veja bem, termos integrantes. Então, aqui, ó, letra D. 1 e 2 são termos acessórios e dispõem da mesma função apositiva. Está certo. Vamos lá. A vingança da porta. Gente, esse texto é belíssimo. E, por exemplo, pelo fato de eu conhecer o autor, porque eu já fui professora de literatura, não é? Eu já dei aula de literatura, de gramática, redação, e na universidade já dei aula no curso de graduação, de letras, não é? Já dei aula em especialização, sociolinguística, linguística, metodologia científica, que eu não gostava de dar aula de metodologia científica, assim, mas eu fazia de tudo para que a aula fosse o quê? Maravilhosa. Mas não gostava assim, porque realmente, enfim, não vamos falar sobre isso, mas eu já fui professora de, de graduação, de especialização, enfim, colégio, do conteúdo concursos, meu curso que eu fundei há 16 anos, não é? Então, vamos lá. Então, o fato, não é, de eu conhecer, saber que é um autor parnasiano, então já facilitou a minha vida, tá? Então, trata-se de um poema parnasiano, cuja narração, descrição e rigor formal são sobressalentes, por meio de interação travada objetivamente entre o ser e a personificação da porta. Olha aqui, nessa outra letra, ele diz assim: destacam-se traços da poesia palaciana. Imagino que você não soubesse, mas veja o que está dizendo. À medida que os versos são apresentados em forma de diálogo, numa espécie de submissão do feminino em relação ao masculino. Não existe essa submissão aqui. Não é? Apesar de que
ele diz assim, quando ele entrava, ele costumava o quê? Um hábito antigo em que ele tinha entrar dando com a porta nos batentes. O que te fez essa porta? A mulher vinha e interrogava, ele cerrando os dentes. Nada, traze o jantar. Não é? Então, aí ele usa o imperativo, traze o jantar. Mas, à noitinha, calmava-se, feliz, os inocentes, os olhos rever da filha, a cabecinha, e depois, uma vez ao tornar a casa, quando erguia a aldaba, né? Não é aquela coisa da porta, o coração lhe fala, entra mais devagar, para, né? Aí ele, reticência, aí, para, hesitando. Nisto, nos gonzos, range a velha porta que ele está abrindo devagar. Ri-se, escancara-se. E ele vê na sala a mulher como doida e a filha morta. Olha, não é a vingança da porta. Olha a metáfora aí, não é? É um texto muito lindo. Então, o texto não retrata tanto essa coisa da submissão, não é? E aqui no outro diz, por meio da idealização, certo bucolismo, um estilo de vida simples. Isso é arcadismo, não é? O poema é um exemplo de estética romântica. O parnasianismo, ele se opunha ao romantismo, tá? Então, também não é simbolismo, tá? Letra é. Vamos lá. Veja bem, questão que precisa também ter recurso para ela. Vou dizer, a estrofe é estruturada em um dístico. A gente vê que é um soneto, não é? O poema é um soneto, 4 quatro versos nessa estrofe, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então, já não poderia ser um dístico, não é? Lembra que no aulão eu coloquei um poema de Olavo Bilac, que era outro parnasiano, né? Veja bem, então vamos lá, já está errado. As rimas são entrecruzadas. Vamos ver aqui, olha. A, tinha, vai, rimar com vinha. A, batentes. B, dentes, batentes rima com dentes. Então, a gente tem aqui A, B, A, B. Elas são alternadas. Que alternadas também podem ser chamadas de cruzadas. Tá? Aí, noitinha, não é? Inha, A, com cabecinha. Inocentes batentes, tá vendo? B. Trementes, B. Aí aqui vai aparecer uma rima nova. Aí você usa outra letra. C, fala de, ando, quando, C. Tá? E assim vai. As rimas são alternadas. Tá? Não é isso aqui. Outra coisa, constituído por rimas ricas. Foi esta letra aqui que a banca deu como correta, mas está errada. Veja por quê. Eu vou colocar aqui
outra cor. Olha mesmo. Tinha, vai rimar com vinha. E são o quê? Tinha, vinha. Verbos. Então, mesma classe gramatical. Rima, ricas, é quando a classe gramatical, não é? Das palavras, as palavras pertencem a classe gramatical distintas, por isso que é chamada rica, porque há uma maior dificuldade. Isso não quer dizer que o poema por isso o poema é rico e o outro poema é pobre. Ele está analisando a questão da dificuldade, não é? Então, por exemplo, batentes. Batentes e dentes são substantivos. Substantivos. Então, tem a mesma classe gramatical. Então, isso aqui é pobre. Rima pobre. Não é rica. Tá? E ele diz, deixa eu ver se ele diz qual é. Ele fala sobre a primeira estrofe. Então, letra C está errada. Todos os versos são alexandrinos. Não é? Eles não são alexandrinos. Eu fiz a escansão. Eles têm 10 sílabas. Tá? Coloquei até isso aqui também no aulão, lembra? As rimas são pobres. Beleza. Encadeadas, elas não são encadeadas, elas são o quê? Alternadas. Olha aqui. A, B, A, B. Beleza? Então, errada. 73. A 73, não é? Não dava para errar, você que estudou comigo, viu? Porque eu frisei bem. A coesão sequencial parafrástica, ela também é chamada de recorrencial. Existe uma recorrência, não é? E eu dizia que a recorrência pode ser por uma estrutura linguística, fonológica, enfim. Então, aqui é sequencial parafrástica. E aqui já diz a recorrência do termo aporta, não é? Então, deu a questão. 74. Nada, traze o jantar. O verbo destacado está impelindo a ação a outra pessoa em linguagem coloquial. Não é coloquial. Não é? Mas isso também não vai impedir de fazer a questão. Agora, claro, se fosse eu que tivesse errado, eu faria, mas o recurso. Mas não impede de fazer a questão. Então, eu acho que eu acho que a pessoa que faz o concurso tem que lutar, não é? Mas isso aqui não vai impedir de fazer a questão, tá? Agora, claro que não é linguagem coloquial. Veja bem, logo sua estrutura formal na segunda pessoa do plural. Traze o jantar. É um imperativo afirmativo na segunda pessoa do singular. Tu. Isso aqui, tu. E ele quer que passe para o vós. Lembrar, quando a gente vai fazer um imperativo afirmativo, ele é derivado do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Do presente do indicativo, vai se extrair as segundas pessoas. E quando passa para o imperativo afirmativo, vai perder o S. Ó, eu trago, tu trazes.
Passou para aqui, fica o quê? Traz. Tu trazes, ele traz. Nós trazemos, vós trazeis. Quando passa para cá, perde o S. Então, letra B. Vamos lá. 75. Ele quer saber que técnica está sendo utilizada aqui. Uma vez ao tornar a casa, quando erguia ao aldraba, o coração lhe fala. Entra mais devagar, tá? Isso é um monólogo interior. Agora, eu quero chamar a atenção de um aspecto aqui. Para muitos autores, monólogo interior é sinônimo de fluxo de consciência. Já para outros autores, o fluxo de consciência, eu diria, para que vocês entendam melhor, é uma versão melhorada do monólogo interior. Tá? Por quê? Porque no fluxo de consciência vai haver mais subjetividade, análise da questão psicológica, tá? Agora, é o que eu disse a vocês. Para alguns autores, isso aqui é sinônimo disso. Para outros, não. É diferente, porque o fluxo de consciência é maior. Veja, no texto em prosa, não é? Isso aqui é um poema, mas um texto em prosa, né? O narrador coloca um discurso indireto livre, mostrando a voz do personagem, que se mistura com a voz do narrador. É um fluxo de consciência. Enfim, mas a questão não está errada, tá? Mas existe isso que eu estou dizendo a vocês aqui. Vamos lá. A passagem que ratifica a causa da tese do texto em análise encontra-se na alternativa. Olha mesmo. Esse texto aqui, bem interessante, ele fala... Uma aguinha, gente, estou morrendo de sede aqui. Ele fala que, desculpa aqui, ele fala que os adolescentes estão fugindo da leitura, recebem as coisas mastigadas da internet, da TV, papapá. Inclusive, eu vou dizer, não só os adolescentes, infelizmente até professores. Porque, gente, eu fico assim, pensando como é que um professor de português vai fazer um aluno gostar de ler se ele próprio não gosta de ler. Né? Então, vamos lá. Então, o que faz com que uma geração leia e a outra fuja dos livros? Quando as pessoas recebem informação mastigada na televisão, é esta a resposta. Letra A. Tá bem simples, nem vamos discutir aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu coloquei, lembra? No simulado feito por mim, eu coloquei bricolagem, citação, tudo isso aqui. Aí, ser ou não ser, eis a questão. E aqui há uma intertextualidade, ó. Não é? Estar ou não estar, ser ou não ser, eis a questão. Haverá mais nobreza de espírito em sofrer os lances e as lanças do infortúnio ou enfrentar um mar de distúrbios
e armando-se, dá-lhes fim. Então, veja que ler ou não ler, eis a questão. Isso é uma intertextualidade, que também a pessoa só vai resgatar se conhecer, ser ou não ser. Eis a questão de Shakespeare. Então, vamos lá. Veja, ele está parodiando a uma crítica, ele não mantém o mesmo sentido. É uma paródia. Segundo Aristóteles, a retórica é a arte do discurso, que visa a persuadir, não é? Desse modo, essa estratégia discursiva é explicitada no trecho. Gente, está dada. Olha aqui a pergunta retórica. E outra coisa, ele faz a pergunta, o questionamento, não é? Justamente para levar as pessoas a refletirem sobre. Babá. Então, está letra D corretíssima. Não existe estudo científico. A informação 1 em relação à informação 2, no excerto, não é? Cortei aqui, não foi? A seguir, trata-se de uma. Aí, veja bem, não existe estudo científico que comprove, mas uma percepção disseminada. Qual é a percepção disseminada sobre a geração atual? Ela não gosta de ler. Então, a gente vê uma coesão catafórica, né? Porque ela está remetendo a algo posterior. Então, catáfora. Aqui, gente, a questão também está dada. Porque, veja bem, temos o verbo reclamar aqui e veja que eles têm o mesmo sentido. Então, aqui, quem reclama, reclama de. Então, nesse contexto aqui, é um verbo transitivo indireto que pede a preposição de. Isso aqui é o objeto indireto. Já aqui, reclamam frequentemente que os filhos, tá? Então, aqui deveria ter o quê? Também a preposição. Então, em um, o verbo é transitivo indireto. O que deveria acontecer em dois, já que tem a mesma semântica? Portanto, há uma infração, porque aqui não foi colocado o quê? A preposição. Letra B. Vamos lá. 81. O propósito comunicativo do texto em evidência é, olha mesmo. Aí ele vai falar, no princípio era o verbo, aí, como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros, para compreender o que isso significa, né? Para que nós compreendamos o que significa um mundo sem palavras, né? Não seria possível, né? Então vamos lá. Aí, o que acontece quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Gente, eu achei esse texto perfeito, né? O que está dizendo aqui? Aí, durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar que a linguagem civil e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. A gente trabalhou tanto isso no nosso aulão de conhecimento específico, né? Lembrar, e como eu já disse, até hoje, e disse na aula, a língua é um instrumento de dominação cultural, social, já dizia Bourdieu. Magda Soares
diz que a linguagem é uma forma de também de transmitir, né, cultura, não é? É a melhor arma também de transmissão de cultura. Instrumento, vamos usar instrumento, né? Então, aqui, aí ele diz assim: quem entende a linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Perfeito. É muito forte. E isso é a pura verdade. Não é? Então, veja bem. Aqui, o propósito comunicativo do texto. Qual é a intencionalidade? Arbitrar a respeito da linguagem como instrumento de segregação social. Perfeito. Não é? Ele não está, a intencionalidade dele não é sobre falar sobre as variantes linguísticas, mas que a linguagem, ela é instrumento de dominação, né? Cultural, social, financeira, e aí vai, tá? Vamos lá. No contexto do trecho anterior, os vocábulos demarcados, silenciamento, gritos, é o quê? Uma antítese. Professora, por que não é paradoxo? Porque veja que silenciamento é um antônimo de grito. Já o paradoxo, ele é mais forte do que a antítese. Ele está no campo das ideias. Né? Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Isso é um paradoxo. Tá? Professor, e o que é isso aqui? É uma forma de suavizar negando. Por exemplo, se você chega e diz assim, esta prova, professora, não foi nada fácil. Ó, você está negando, não foi nada fácil. Aí outro diz, foi muito difícil. Então, esse não foi nada fácil é para dizer o quê? Que foi difícil. Isso é uma litote, que pode ser chamada de litote. Paranomásia, quando tem palavras parecidas. Ó, tem uma música que diz assim, não sei de quem é. Ai, gente, eu não posso cantar aqui, não. Conhecer as manhãs e as maçãs, um negócio assim, é uma paranomásia. Apóstrofe é um vocativo, quando tem um vocativo num poema. Lua, meu pai dizia, eu era louca para ter cabelos grandes. Aí meu pai dizia, peça a lua. Aí ele me colocava nos braços e dizia, lua, para eu dizer, lua, luar, puxa meu cabelo até lá. Oh, coisa linda, não é? Então, eu estava, ó, lua, lua, puxa meu cabelo até lá. Isso é um apóstrofe, porque eu estou invocando a lua, é um chamamento à lua, é um vocativo, é um apóstrofe. Beleza? Vamos lá, 83. Gente, não vou nem perder tempo, está muito fácil. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão que, não é? Nós temos aqui, ó, uma causa que vai trazer o quê? Uma consequência, um efeito. Isso é uma oração subordinada adverbial consecutiva.
não é? Então, vamos lá. 84. Fácil também demais, mesmo que é uma concessiva, não é? Concessiva, ainda que, mesmo que, apesar de, embora, conquanto, malgrado. Aqui é causal, pode ser causal, explicativa, destarte e desarte. Tem até uma postagem do conteúdo concurso, no Instagram do conteúdo concurso sobre essas duas palavrinhas. Elas são conclusivas, tá? Doravante é um advérbio. Então, vamos lá. 85. Gente, trabalhamos muito isso, o verbo lembrar e esquecer, que eles podem ser verbos transitivos diretos e indiretos, mantendo o mesmo sentido. Veja que esse aqui, verbo transitivo direto. Aqui, o objeto direto. Lembrar. O verbo lembrar e esquecer, quando eles são verbos transitivos diretos, eles vêm sem nada. Sem a preposição e sem o pronome. Ó, não há preposição aqui. Eita, desculpa, aqui, ó. E o verbo não vê o pronominal. Para que ele seja transitivo indireto, ele vem com tudo, ou seja, com a preposição e ele tem que ser pronominal. É importante, vou logo dizer a resposta, lembrar-se, pronominal e veio aqui com a preposição. Tá? Isso aqui é objetiva indireta. Isso aqui é um objeto indireto e uma oração subordinada, substantiva, objetiva. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Isso aqui é o quê? É importante lembrar isto, conjunção integrante. Então, letra C, de certeza, de conteúdo concursos. Vamos lá. Gente, este texto aqui, pela estrutura lógico-discursiva do parágrafo em evidência, é correto tratar-se de uma. Veja bem. Proposta de linguagem simples em comunicações oficiais avança no Estado. Primeiro, a gente observa aqui que isso não é um texto argumentativo, né? É um texto informativo. Então, há questões aqui, ó, que ele diz, que há um conflito gerador, que motiva uma narrativa. Não é. Ele é um texto expositivo, exórdio, que é um discurso, não é um discurso. Não há uma tese, não é um texto argumentativo. A pessoa faz prova assim, cortando, vendo palavrinhas pequenas, porque às vezes a pessoa perde tempo em ler tudo. Eu frisei sempre isso. Olha, nós temos 100 questões. A gente tem que ter um olhar clínico. A gente tem, sempre eu digo, ó, meus olhos fazem curvas, eu vou vendo aqui. Proposição, porque apresenta elementos fundamentais que serão desenvolvidos no corpo do texto informativo, não é? Proposição. Se tem uma proposição, tem algo que vai ser afirmado ou negado. Não é isso. É lide. Por exemplo, o texto, a notícia, o gênero textual, notícia tem uma lide. O que é lide? É um pequeno resumo, né? Você faz perguntas e você vai ter respostas básicas. Por exemplo, o
Quem? Os documentos oficiais deverão ser escritos. O que deverá ser escrito? Nós temos aqui um sujeito, né? Quem? Sujeito, os documentos oficiais. O que deverão ser escritos em uma linguagem compreensível? Quando? Isso é líder. A notícia, por exemplo, o primeiro parágrafo, não é? É o quê? Líder, ou seja, tem as informações básicas. Beleza? Então, letra C. Isso aqui, não é? É disponível no Senado, papapá, notícias, matérias para. Então, proposta de linguagem estava dada a questão. 87. A estrutura dos elementos sintáticos dispostos na passagem anterior está corretamente descrita na alternativa. Quer saber, ó, meus olhos fazem curvas. Qual é a voz? Então, vamos destacar aqui, ó, deverão ser escritos. Veja que aqui há uma locução verbal. O que deverá ser escrito? Os documentos oficiais. Então, aqui nós temos o sujeito paciente que está recebendo a ação. E isso aqui é uma voz passiva analítica. Mas veja que ela não apresenta o agente da passiva. Deverão ser escritos em uma linguagem compreensível. Não tem o agente da passiva. Então, está na voz passiva analítica sem agente explícito. Deverão ser escritos em uma linguagem para qualquer cidadão. Não é? Aqui, para qualquer cidadão. Isso não é um agente da passiva. Está dizendo que os textos oficiais têm que ter uma linguagem compreensível para qualquer cidadão, para que qualquer cidadão entenda, mas não é o cidadão que aqui vai, ele está produzindo os documentos oficiais, tá? Então, vamos lá. 89. Questão dada, gente. Porque o verbo demarcado, transposto para o infinitivo pessoal. Quando a gente vai fazer um infinitivo pessoal, né? Quando a gente trabalhou verbos e tudo, o infinitivo pessoal, a gente coloca o próprio nome do verbo. Olha aqui, o próprio nome do verbo. Letra B. Quando ele prevê futuro do subjuntivo. Previsse, ó, desinências fixas, é uma desinência fixa, SS, de quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Que ele preveja, presente do subjuntivo. Prevejamos nós, imperativo afirmativo. 90. Olha mesmo. Ela quer saber, a questão estava simples, porque é só você verificar qual é a função sintática deste termo aqui. A chamada linguagem simples deverá ser utilizada por órgãos. Isso aqui é um agente da passiva. Ou seja, quem deverá ser utilizada? A chamada linguagem simples. Isso aqui é um sujeito paciente. Temos aqui uma locução verbal de voz passiva na letra. Por órgãos é agente da passiva. E aqui a preposição que está, né, é presente na agente da passiva. A agente da passiva é um termo que integrante. 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 Então, as outras não. Aí, veja bem. Aí, essencial.
O que é que a gramática chama de essencial? Sujeito e predicado. Isso aqui não é sujeito e predicado. É um termo acessório, né? É um adjunto adnominal. E entidades governamentais de todo o país, tá? Se referindo a entidades e entidades governamentais, né, de todo o país, está se referindo a entidades governamentais. Isso aqui é adjunto adnominal, que é um termo acessório. Letra E. Vamos lá. Aí, veja, aqui está dizendo que é um jargão, não é? Uma linguagem de um determinado campo discursivo, né? Aqui, o juridiquês, veja o que ele está falando. É tanto que a gente tem dificuldade de interagir com o texto, não é? Porque tem termos que não são o quê? Que não são do nosso campo discursivo, vamos dizer assim. Então, linguagem por falante do meu jurídico, constituindo, portanto, o exemplo de. É importante, como eu sempre digo a vocês, ir eliminando. É um geoletro, tem a ver com a região, com o aspecto geográfico, ou seja, o regionalismo? Não. Tem a ver com sotaque? Não. Dialeto. Toda e qualquer língua tem seus dialetos, suas variedades linguísticas, mas dialeto é uma coisa muito ampla, não é? Não. Socioleto, não é? Aí você poderia ficar entre a letra A e a letra B. Socioleto, que tem a ver com a diastrática, o aspecto social, não é? Veja que isso aqui está diminuindo. Está falando do jargão, né? Toda profissão, o médico também usa os seus jargões, a linguagem técnica, que não deveria, não é? Quando está fazendo um atendimento. Porque a linguagem, ela deve ser utilizada para que as pessoas interajam. Isso quando a pessoa usa esse, por exemplo, ele está aqui numa situação que esta linguagem aqui, ele está, veja, um juiz, tudo bem, mas, por exemplo, ele sai desse campo discursivo, desse ambiente de trabalho, ele vai para uma situação informal e ele continua falando o juridiquês, aí não é legal, né? Mas aqui ele está no ambiente de trabalho dele, mas nem todo mundo compreende. Ó, criptoleto, lembra de criptomoeda? Gente, eu não sei porque eu não acredito nessa coisa de criptomoeda. Eu quero ver algo palpável, né? Ó, cripto é algo oculto. Nem todo mundo entende isso aqui. Não é por quê? Porque é uma linguagem de um determinado campo discursivo. Então, criptoleto. Agora, claro, eu vou dizer a vocês que eu discordo da banca usar esses termos tão difíceis, que a gente não usa isso no nosso dia a dia em sala de aula, não é verdade? Então, vamos lá. A gente não trabalha. Veja bem, aqui, mesmo que você não soubesse o que é o que é uma dialetologia, né? Os dialetologistas, mas dá para resolver a questão, uma boa. Inclusive, esta tirinha
já caiu numa prova da CPCOM, e eu não... CPCOM, não é? Eu vou até olhar isso. Veja, para mim, porque eu já trabalhei com isso aqui, ou foi na CPCOM, ou foi na própria Indecam, ou foi em outra banca, né? Porque eu trabalho em várias bancas. Então, bom, vamos lá. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Aí tem aipim aqui, tem mandioca aqui e tem macaxeira aqui. Então, em determinadas regiões, se fala diferente. Letra E. A dialetologia estuda as variações regionais de uma língua, as quais podem ocorrer tanto no vocabulário quanto na pronúncia, na gramática e até mesmo na entonação. Letra E. Aí diz assim, desenvolve um estudo específico com dialetos. Não é? Lida com populações que vivem em determinadas áreas. Né? É um estudo específico com dialetos. Ele trabalha com a variação linguística, não é? As variações regionais, dialetos, né? Analisando as características específicas de cada dialeto. Não, veja que isso aqui está bem completo, está falando do regionalismo, da variação, da questão das variantes regionais, ou seja, está dada, tá? Aqui diz que é só com aspecto fonológico. Aí os dialetos nativos, excluindo grupos de imigrantes. Não. Então, aqui só para os estudos diacrônicos, a diatópica. Não. Então, letra E, tá fácil. 93. A 93, gente, eu achei isso espetacular. Só poderia ser no Ceará, que é um estado que a educação, né? Inclusive, saiu essa semana a lista dos melhores, os 50 melhores colégios do Brasil. E o Ceará, um colégio Ceará está em primeiro lugar e tem outros colégios do Ceará. Então, a gente não pode negar, não é? Que o Ceará, não estou dizendo aqui que é maravilhoso, mas ele se destaca nisso, né? Então, vamos lá, porque sempre a gente precisa melhorar. Então, veja bem, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, a educação, a saúde, tudo precisa melhorar, não é? Quando a gente diz que se destaca, não quer dizer que não tem algo, né, que tem que evoluir mais e mais, como nós seres humanos também, né? Então, vamos lá. Desenvolver um dicionário para traduzir sintomas de doença da linguagem popular para os termos médicos, defruso, chanha, pilora, por exemplo. Podem ser termos conhecidos para muitos durante uma consulta médica. O desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. E aqui, ele vai mostrar também, esse texto tem numa prova da CPCOM. Ele vai mostrar, aqui o médico está usando uma linguagem bem burilada, técnica, científica, né? E o cara que não entende, pensa que tem uma doença, então, para falar de um furúnculo. E é importante a gente frisar também, isso eu falava sempre nas nossas aulas, que, por exemplo, quando a gente usa uma linguagem muito técnica, muito científica, e papapá, e a gente não se desloca para o mundo da pessoa, isso quer mostrar, quer demarcar lugares de poder. Tá? Rapidamente eu vou contar algo a vocês
que uma vez eu fazia o curso de letras, isso faz muito tempo, né? Não vou nem dizer aqui, faz uns 30 anos que eu estou na sala de aula, então vamos lá. E quando eu terminei o curso de letras, eu não comecei a trabalhar como professora. Eu era secretária executiva, vamos dizer assim. Então, uma vez, eu queria contratar, eu precisava de uma pessoa para trabalhar na minha casa, porque eu estudava durante o dia, eu trabalhava durante o dia, e à noite eu ia para a universidade. Eu tinha o meu pequenininho, que hoje é um homem, e que homem maravilhoso. E a pessoa chegou para conversar comigo. Aí eu disse, você sabe cozinhar? Ela disse, sei não. Eu disse, mas você não sabe fazer nem o trivial? Ela disse, que prato é esse? E na hora, eu percebi o quanto eu tinha sido ignorante, não é? Aí eu disse, não, o trivial é assim, um feijãozinho, um arrozinho, uma carninha. Aí ela disse, não, eu sei, isso eu sei fazer. Eu disse, ai, que bacana. Então, quer dizer, eu usei um tipo de linguagem, não é? Mas a ignorante foi eu, mas eu não fiquei rindo da pessoa porque ela não sabia o que era trivial. E aí eu disse, não. Então, naquele momento, ao explicar, eu quis o quê? Interagir com ela, não é? A linguagem, e meu objetivo não era demarcar lugar de poder. Porque muitas vezes a pessoa usa a linguagem para demarcar esses lugares discursivos, tá? Então, vamos lá. Na comparação entre os dois textos, em se tratando do processo de variação, é possível afirmar que o texto 1 se ancora nas variações regional e social. Exatamente. Não é? O texto 1 ressalta a parte histórica da língua. Não é? Os textos se alicerciam na variação regional. Não. No texto 2 foi levada em consideração a variação diafásica. Não é? Não. Os dois textos compactuam da mesma visão sobre variação linguística. Não. Veja bem, texto 1, texto 2. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E aqui, aquela música, né? Até Elza Soares, né? Canta, é muito forte essa música. A carne mais barata do mercado é a carne negra, tá ligada? Tá ligado? Que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai para o presídio, para debaixo do plástico, para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Então, veja que esse texto aqui fala sobre o quê? O racismo, não é? Esse texto aqui também, ele fala, recentemente, após os filhos dos atores terem sido vítimas de racismo, veio a discussão à tona a discussão sobre esse crime. Que crime? O crime do racismo. Então, esse texto aqui também fala sobre o racismo, não é? Aí diz que os filhos, não é? Eles sofreram o racismo, não é? E que não só a condição econômica, mas o espaço geográfico também reflete essa desigualdade. Tendo em vista que o crime contra os filhos dos atores que dispunham de poder aquisitivo, ocorreu em terras lusitanas, eles estavam passeando lá, reforçando o caráter preconceituoso de um país historicamente explorador da mão de obra escrava. Tá? Aí vamos lá. A temática e o contexto dos textos 1 e 2 se divergem, pois enquanto o texto 1 mostra a condição de marginalização em que vive a população negra,
o texto relata uma situação de empoderamento. Olha mesmo. Eles sofreram, não é? Retrata de forma cabal a dívida histórica que o Brasil tem com a população negra, que, em sua maioria, encontra-se marginalizada na sociedade. Não só a condição, ou seja, eles estavam passeando em terras lusitanas, não é? Entraram com um processo. Agora, veja bem, olha mesmo, eu não acho que a temática diverge. A temática é a mesma, racismo. Se fala em racismo no texto 1 e se fala em racismo no texto 2. Agora, os contextos são diferentes, não é? Agora, vamos ver, o texto 2 tem por título o refrão do texto 1. Portanto, para seu entendimento pleno, é preciso que seus interlocutores sejam detentores de informações extralinguísticas. Não, não. Ou seja, para eu entender o texto 2, eu tenho que saber conhecer o texto 1? Não. Claro que o título faz uma intertextualidade, não é? O contexto que permeia os textos 1 e 2, o contexto é divergente. Uma vez que o texto 1 trata de uma letra de canção e o 2 é um artigo. Não é um artigo, é uma notícia, não é? E não é pelo fato de ser um artigo e uma notícia, ou tal, e poderia ser um artigo, e, enfim, uma tirinha. Textos de gêneros diferentes podem falar do mesmo tema, em perspectiva diferente, porque o objetivo é diferente, a intencionalidade comunicativa é diferente. Ambos os textos compactuam da mesma formação discursiva, mas como estão alicerçados por gêneros diferentes, não conseguem atingir os mesmos interlocutores. Gente, numa boa aqui, pode procurar a questão da CPCOM. A banca, ela deu uma olhada na prova da CPCOM, tá? Porque a CPCOM trabalha muito isso. Trabalha muito isso. Ou seja, a menos errada é a letra A, tá? Mas a temática é a mesma. Elas não são temáticas divergentes, não é? Relata uma situação de empoderamento pelo fato de eles estarem numa praia lusitana, enfim. Mas eles sofreram racismo. Então, bom, a banca deu letra A, mas eu não vejo assim a questão, a letra A totalmente correta, entendeu? Mas eu colocaria a letra A. Mas aí eu estou colocando aqui a minha, né, meu pensamento, a minha opinião a respeito disso. Vamos lá. Retrata de forma cabal. Veja que isso é bem asseverativo. É epistêmica asseverativa, não é? Porque é forte, há um comprometimento com o dito. Epistêmica delimitadora, né? A gente trabalhou muito isso em sala de aula. Deôntica é quando tem a ver com regras, condutas.
Ninguém deve ser racista. Deôntica. Deôntica por obrigação. Não é? Ou afetivo, tudo isso a gente trabalhou em sala de aula. Então, está certíssimo. E tem também aqui no YouTube vídeos que eu explico isso aqui, tá? Olha mesmo. Um país historicamente explorador da mão de obra. Água de colônia tem que ter hífen, pé de meia, cor de rosa, arco da velha. Essa listinha a gente trabalhou. E pé de moleque, porque a IDECAN já tinha colocado isso, tá? Em provas que nós trabalhamos. Então, pé de moleque é sem hífen. 97. A carne mais barata do mercado. Aí, gente, tá fácil demais. Porque inferioridade, não é? Eu vou já colocar a letra A, porque nós, como professores de português, ó, comparativo, tá fazendo comparativo de inferioridade, superioridade. Superlativo absoluto analítico, quando a gente, eu digo assim, ele é bastante alto, tá? E não superlativo relativo de superioridade. Veja bem, as repetições que ocorrem no início do trecho destacado da letra da canção configura e para debaixo do plástico e vai de graça pro, aí tem i, pros. Anáfora, uma repetição. Agora, eu devo confessar, a gente viu, anáfora é uma repetição de uma expressão que vem no início, não é? Mas isso aqui, a repetição de o i está mais para o quê? Polissíndeto. Veja que aquilo colocou assíndeto, não é? Aqui há uma repetição, polissíndeto, do i. Eu vejo mais como um polissíndeto, tá? Porque a anáfora é uma repetição de uma expressão no início, pode ser até no meio, tá? Mas eu vejo isso aqui mais como um polissíndeto. Mas, claro, se fosse para escolher, anáfora, porque anáfora também é uma repetição. E o polissíndeto, a repetição da conjunção e poli, muitos síndetos. Percebe aí? Enfim. 99. Desigualdade. Prefixo, dado e sufixo. Então, é a derivação prefixal e sufixal. Achocolatado. Parassintética. Predisposto, prefixal. Infelizmente, trabalhamos também. É o quê? Derivação prefixal e sufixal. Aguardente, composição por aglutinação. Quilo mais grama, uma justa posição. Composição por justa posição. Aí, veja bem. Gente, fechou com chave de ouro. Trabalhei tanto isso, inclusive, numa aula, quando teve o concurso de João Pessoa, nós trabalhamos uma questão, uma palavra que caiu na prova de João Pessoa, que era referente a isso aqui. Olha mesmo. O prefixo pré, quando ele for tônico, forte, ele vai ter autonomia fonética.
e vai ter o hífen. Aqui tem um hífen, aqui tem um hífen, aqui tem um hífen e aqui tem um hífen. Esse aqui, pré-existente, não tem um hífen. Sabe por quê? Porque ele é átono. E por ser átono, é como se ele se escorasse na outra palavra. Ele tivesse um apoio na outra palavra. Beleza. Gente, eis aí a prova discutida e deixa aí nos comentários o que você achou e se gostou do vídeo, dá o seu like, tá? Beijos. Tchau, tchau.